Começando mais um Entre Conversas e hoje a gente fala sobre biotecnologia. Para falar mais sobre esse assunto, a gente trouxe o coordenador do curso de Ciências Biológicas EAD, Gustavo Pisano. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite. E, professor, para a gente começar a conversar sobre, explique o que seria essa biotecnologia. A biotecnologia é um assunto muito importante a ser discutido em todas as plataformas, porque é muito relevante para o desenvolvimento da nossa própria sociedade. Na verdade, trata-se de uma ciência que busca em soluções naturais, oriundas de produtos de origem animal, da engenharia genética ou de origem vegetal, soluções para problemáticas ambientais. E aí a gente tem as mais variadas possibilidades, seja utilizando plantas para a remediação de áreas degradadas, ou seja, buscando informações no material genético, no genoma de alguns seres vivos, o desenvolvimento de novas drogas, novos fármacos que possam ser utilizados para sanar problemáticas que são de origem antrópica. Então é um assunto que é bem abrangente. E o professor sempre pensando no desenvolvimento do meio ambiente, né? Exato. Além de ser uma ciência que busca e tem conformidade com o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade propriamente ditos, essas soluções ambientais elas são de origem, pautadas de origem antrópica, mas sim, buscando soluções para problemáticas ambientais e também voltadas à própria saúde. Existe a engenharia genética para a produção de alimentos transgênicos, que, de certa forma, estão envoltos em algumas polêmicas, mas existem e apresentam soluções para algumas problemáticas sociais muito relevantes na atualidade. E, professor, são diversas áreas que podem trabalhar com essa biotecnologia. Que áreas, mais ou menos? Exatamente. As áreas que envolvem a biotecnologia ou que se aproximam por similaridade vão desde a engenharia genética, biologia molecular, bioquímica, ciências biológicas, a própria educação, por tratar-se de descobrimento e incentivo e utilização de novos recursos ou soluções que, de certa forma, estão à nossa vista, estão de fácil acesso. Então, existe uma grande variedade de áreas. A própria química, as engenharias moleculares e as geociências de uma forma total, né? Porque a gente vai desenvolver uma solução e precisa pensar em como isso vai se aplicar, como isso vai chegar na sociedade, como a gente pode, de fato, conferir um novo produto, um novo serviço ambiental que vá fazer algum bem. E sempre envolvendo pesquisas também, né? Para desenvolver essa área. Exatamente, é uma área que atualmente no Brasil a gente observa um esforço acadêmico muito grande, né? Então a biotecnologia ela está concentrada em grandes centros de pesquisa, em universidades, ainda caminhando de uma forma embrionária, embora já existam grandes centros industriais e urbanos que realizem tais práticas, porque está intrínseca à atividade deles. Mas, se formos pensar num panorama geral, a biotecnologia ela já é bem sucedida em diversas outras áreas e países desenvolvidos também, o que traz para a gente uma relação. Poxa, se uma ciência que tem como pauta e que se baseia no desenvolvimento de características que possam sanar problemas sociais também, por que não utilizar de um país como o Brasil, que tem a maior biodiversidade, uma das maiores biodiversidades dentre todas as nações, para encontrar soluções e desenvolver produtos e serviços que possam solucionar os nossos próprios problemas? Em outros países, essa tecnologia já avançou tanto que ela pode ser encontrada como uma solução doméstica ou caseira. Por exemplo, existem filtros d'água em alguns países desenvolvidos que estão na torneira do consumidor e que já se utilizam e beneficiam desse recurso de uma forma simples, garantindo a qualidade e a saúde dessa população. Então, por que não trazer isso para o nosso âmbito? E como o senhor já tinha falado mesmo, do social e do ambiental. Então, se a gente começar a pensar nesses dois, a biotecnologia entra para dar uma ajudada. Como os combustíveis, né, que são reaproveitados de outras partes, como o álcool, né? Exatamente. Existe aí uma aproximação muito grande entre as soluções que podem ser desenvolvidas pela biotecnologia. Ela vem, de fato, para fechar uma tríade, né? Desenvolvimento sustentável, a própria sustentabilidade e a biotecnologia propriamente dita, por ser capaz de configurar e relacionar todas essas áreas, trazendo soluções para a sociedade, que é o de fato que a sociedade busca, é um movimento natural. E existem movimentos também científicos para alteração de códigos genéticos, e aí são técnicas biotecnológicas mais avançadas para otimizar as produções de produtos naturais, como, por exemplo, o etanol, o biodiesel, mas
oriundos de alterações transgênicas, de vegetais transgênicos. Porque a gente já domina um nível tecnológico e de ciência tão grande que é capaz de ditar genes ou materiais genéticos de seres mais simples para garantir as características que a gente quer. Por exemplo, se eu tenho um vegetal lá, uma cana, que produz determinada quantidade de etanol, eu posso alterar uma configuração genética dentro dela. Claro que isso envolve uma questão de bioética e de incerteza científica muito grande, por isso são necessários estudos, mas eu posso fazê-lo para obter uma maior quantidade de óleo extraído dela, uma maior quantidade de etanol processado, ou seja, eu posso alterar as características tanto visuais quanto metabólicas em benefício da sociedade. E isso casa muito bem com um país que tem um advento muito grande com a agricultura, que tem uma relação muito próxima com essa busca por eficiência e excelência em técnicas de produtividade. Isso, de fato, é observado e é considerado até para o desenvolvimento de políticas específicas que versam sobre a biotecnologia e a biossegurança. E como você disse, o Brasil é um ótimo foco para isso, porque existe a agricultura, como você disse, mas também uma biodiversidade muito grande, que isso, se essas coisas se misturarem, dá uma liga muito boa, né? Exatamente. Para se ter ideia de como essa tecnologia é utilizada em alguns outros países mais desenvolvidos. Em alguns países da Europa, o sistema de tratamento de água ele é todo utilizado com base em jardins flutuantes, que são compostos por plantas naturais ou geneticamente modificadas, adaptáveis a retirar a poluição da água, retirar o excesso de matéria orgânica, retirar ali os nutrientes que poderiam ser maléficos caso caíssem na corrente da água, tornando essa água com características adequadas para ser utilizado, por exemplo, no saneamento, ou para ser destinado a algum outro tipo de utilização que não requeira um padrão de potabilidade tão elevado, um padrão de excelência em qualidade. Mas e o que isso traz de benefício e como isso se relaciona à biotecnologia? Isso se trata de uma tecnologia avançada, né, um processo biotecnológico avançado, ao passo que no Brasil nós utilizamos tecnologias mais básicas e pautadas em produtos químicos que vão causar um malefício para a água. Fazendo a adoção dessa técnica em alguns países da Europa, por exemplo, eles diminuíram a incidência de casos de mal de Alzheimer, que está relacionado com o resíduo de alumínio que existe na água potável. E esse resíduo de alumínio que existe na água potável, ele é oriundo dos produtos químicos que são utilizados para limpá-la, para deixá-la em condições de potabilidade. Por isso, existe uma necessidade de repensar as tecnologias para que a gente possa buscar soluções adequadas. E na indústria, segue-se o mesmo princípio. Ao passo que a gente pode investir e desenvolver produtos que sejam ambientalmente adequados, porém, para a indústria sempre vai pesar, né, no final do mês, na ponta do lápis, o custo que isso tem para a produção. Por isso que vale a pena relembrar que ela fala. Ainda é embrionário, ainda estamos caminhando e iniciando com pesquisas biotecnológicas, mas apresenta potencial para grandes soluções de problemáticas nos mais variados segmentos. No segmento ambiental, no segmento social e no segmento econômico também. Então, o que as pessoas precisam é de informação. Exato. Tendo informação, esse caminho se torna mais fácil, né? Exatamente, até para poder tomar decisões, até para poder adotar medidas que sejam relacionadas à vida pessoal dessa pessoa, pautado em soluções biotecnológicas, como, por exemplo, os biofármacos, ou os fármacos desenvolvidos à base de animais, plantas, que, ou de fato, possam contribuir para a saúde da população, mas que tenham um processo natural e orgânico por trás. Isso significa que é garantir algumas condições e prevenir alguns malefícios que pode ser oriundo de algumas práticas, né? Por exemplo, a automedicação. Então, é necessário conhecer aquilo que se deseja compreender melhor. Então, precisamos buscar informações em centros de pesquisa, em artigos científicos com qualidade e publicados e indexados em sites confiáveis, tomando sempre muito cuidado com as fake news. E, professor, pensando na natureza e também nessa tecnologia, a educação ambiental, ela entra como nessa história? Eu acho que é imprescindível, né? A gente tem aí uma discussão voltada à educação ambiental e às ciências do ambiente muito importante. Por quê? É preciso conscientizar essas futuras gerações que vão atuar como membros disseminadores de conteúdo na sociedade e também formadores de opinião, serão formadores de opinião. Por isso a educação ambiental ela traz uma vertente muito específica, ainda que na atualidade ela não contemple essa margem de discussão tão profunda para soluções biotecnológicas, é necessário conscientizar esses futuros formadores de opinião e esses cidadãos atuantes para
buscarem soluções ambientais desde pequenos. Fazendo isso, eles podem atuar como agentes de transformação social. Então, é imprescindível apresentar não só o meio ambiente como instituição ou meio a ser preservado e respeitado, mas também como fonte de alimento e possíveis soluções para as diversas problemáticas e mazelas ambientais. Então, é interessante trabalhar com a educação ambiental desde os anos iniciais, contemplando a biotecnologia, apresentando as soluções que já foram descobertas e cientificamente comprovadas para que essas crianças possam entender aquilo que advém da natureza e como isso possibilitou uma solução para um problema. Por exemplo, o desenvolvimento de uma droga, da penicilina, o primeiro animal clonado, a ovelha Dolly, e o que isso representa de potencialidade, ou o desenvolvimento de novos fármacos e dos alimentos transgênicos também. É importante conscientizar a geração vindoura desde cedo para que eles possam se tornar agentes de transformação, conscientes daquilo que estão fazendo e daquilo que estão buscando. Professor, eu vi uma iniciativa de uma escola com crianças fazendo filtro de água com carvão. E isso leva, na prática, uma coisa muito considerada simples, mas que é uma tecnologia e que traz a natureza, né? Tipo, ajuda a natureza de alguma forma. É uma biotecnologia, porque o carvão ele vai ser oriundo ou de uma planta, ou de uma pedra, ou ainda de um resíduo, porque, na verdade, trata-se de um pequeno objeto, no caso um carvão de osso ou carvão vegetal, que foi incinerado para que ele possa desenvolver ali e ter características para absorver, né? Causar a absorção de substâncias indesejáveis. Então, pensando que é um produto, uma tecnologia que se originou de um produto natural, de uma biotecnologia, ela pode ser considerada de fato. E aí existem pesquisas sendo desenvolvidas para atrelar nanotecnologia a esse tipo de prática, para tornar mais eficiente já em escolas, trazer essas ciências avançadas para a conscientização da população, ainda que nos anos iniciais do ensino. E isso é importante, mostrar para a população e deixar isso muito claro, que aquilo que está sendo desenvolvido nada mais é que um processo biotecnológico. Por ser uma área de ciência nova, que ainda está caminhando, existe um certo ocultamento das origens. Então, a engenharia química toma parte, a engenharia mecânica, a engenharia hidráulica e a própria engenharia genética. Ao passo que a gente precisa mostrar que nada mais é do que uma solução biotecnológica. Então, na verdade, criaríamos uma ciência que contempla todas essas outras e que está presente aí nas nossas soluções ambientais diárias, como, por exemplo, nesse desenvolvimento de filtro de carvão por alunos. Professor, muito obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço pelo convite. O Entre Conversas fica por aqui. Você continua conversando com a gente pelas redes sociais. Todas são TV Unicesumar, tanto no Instagram, Facebook e também no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.